Senador Marcos Duval do Espírito Santo fez essa live no dia de ontem, publicou esse vídeo aí no YouTube e com algumas afirmações bastante contundentes aí, entre as quais ele diz que os dias do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estão contados, diz que vai se candidatar à presidência do Senado, diz que o Elon Musk e os Estados Unidos vão fazer um investimento absurdo no Brasil a partir de 2026, entre outras coisas. Eu pincelei alguns momentos aqui curtos, que eu quero que você assista comigo até o final, para você ver esses momentos em que ele fala essas afirmações que são mais contundentes, e aí a gente vai assistir esse pedaço, vamos repercutir de alguma forma bastante dentro da legislação, dentro da Constituição e também dentro dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil faz parte, porque o senador faz referência a esses tratados, faz referência ao Tribunal de Haia, ao OCDE, entre outros instrumentos internacionais. Alexandre, máximo dia 20 de janeiro, você tem aí um tempinho para respirar, depois a sua vida vai se tornar um inferno. Então é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês. Inclusive, deixa eu ver aqui, peraí. Ah, não tá aqui. Ó, aqui no minuto 6h20, vamos lá. Que o governo Lula sabia que ia acontecer dia 8. E essa crueldade que o Alexandre está fazendo de penalizar com 17 anos de prisão é um crime grave contra violação contra os direitos humanos. Duas coisas que ele fala aqui que são relevantes. A primeira é que ele afirma que o governo atual sabia então que os atos iriam se realizar no dia 8 de janeiro. É uma afirmação. A segunda é que o ministro Alexandre de Moraes que tem penalizado aquelas pessoas envolvidas no ato de 8 de janeiro com 17 anos. É um equívoco, meus caros, é um erro você colocar um alvo ali, nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo é um órgão colegiado. Então toda a atuação que você atribui a um ministro, você tem que estender aos demais ministros, né? Então, está um negócio muito pessoalizado. Não seria um ministro, na verdade, seria todo o órgão colegiado, porque a Constituição estabelece dessa forma. Aí tudo bem que se você disser não, o colegiado é a exceção daqueles que votam contra, porque em alguns casos, por exemplo, nesses casos que envolvem o 8 de janeiro, que a gente vê algumas das transmissões aqui pela TV Justiça, nós vemos ali, às vezes, o ministro Nunes Marques, às vezes o ministro André Mendonça, às vezes o ministro Cristiano Zanin, eles divergem, de certa forma, a respeito desses atos, divergem a respeito da quantidade da pena, né? O André Mendonça diverge a respeito da pena, mas a maioria dos ministros vota de acordo com o relator dos processos. Então, é um equívoco você atribuir essa penalização a um ministro, quando na verdade é o órgão colegiado, né? Então, isso é só para fazer um apontamento. A segunda informação diz que o governo sabia. Bom, se o governo sabia, é preciso que seja apurado, porque com certeza o governo teria, então, prevaricado. Vamos ver aí. É um crime contra a humanidade, tamanha gravidade do cenário. É aqui no minuto 9 que ele fala outra coisa. Aqui. Os bens que ele tem lá nos Estados Unidos. E não só isso, o governo americano vai fazer com que os países aliados também proíbem. Pera, um pouquinho aqui antes. Ó. Do cancelamento do visto. O visto, vocês podem achar que é coisa boba. E perante o que vai acontecer, Mas a anulação do visto, com o motivo que vai ser colocado para justificar a anulação do visto, vai penhorar os bens que ele tem lá nos Estados Unidos. E não só isso, o governo americano vai fazer com que os países aliados também proíbem a entrada de Alexandre de Moraes, que é um ditador, que é a favor da censura e contra a liberdade de expressão. Então, não é só questão de entrar para ir para Disney, não é isso. Vai ser muito maior do que isso. E quem vai tomar já essa primeira atitude vai ser o Marco Rubio, aquele que eu sempre disse para vocês que desde o início eu tenho trabalhado com ele. Então, Bom, nós já falamos aqui no canal de bloqueio de bens. Isso é uma questão de uma decisão interna que observa a soberania do país. É claro, imagine que uma pessoa brasileira, no caso, como ele se refere ao ministro do Supremo Tribunal Federal, tenha um bem, um bem imóvel lá nos Estados Unidos. Esses objetos, esses bens, sejam móveis ou imóveis, se submetem à soberania do país. É claro,
autoridade do país, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, pode, com toda certeza, tomar os bens de qualquer pessoa, inclusive de um estrangeiro, sem problema nenhum, desde que observada, claro, a sistemática do país. Só que nós já vimos aqui alguns tratados e convenções internacionais que asseguram o devido processo legal em qualquer privação de propriedade ou bens dos indivíduos. A questão do visto é a questão muito mais simples, né? A autoridade do país pode, com toda certeza, cancelar o visto de qualquer outra pessoa. E faz algumas outras considerações aqui no minuto 24. Se deslanchando ao longo do mandato do Trump. A força do Elon Musk, junto com Trump, Marco Rubio, Mark Zuckerberg e o Google, simplesmente a esquerda mundial vai sumir. Ou vai existir o comunismo ou a direita. A esquerda vai sumir. Podem anotar o que eu estou falando para vocês. Muita coisa que eu disse para vocês em 2023 está sendo revelada. Passou a ser revelado esse ano, continua, e ano que vem vocês vão ter farturas de denúncias. Em 2026, aí o Brasil vai ser acolhido pelos americanos, não só como um país aliado, mas como um país irmão, e eles vão colocar o Brasil junto com os países mais ricos do mundo, como a OCDE, e fazer imensos investimentos no Brasil. Então, eles estão adotando o Brasil. Por um lado, nós sofremos esse período todo, mas, por outro, uniu o Brasil aos Estados Unidos. O Trump gosta muito da família Bolsonaro. A minha relação com o Marco Rubio vem desde 2019 em trabalho de inteligência. O Elon Musk é muito amigo do Marco Rubio e comprou o Twitter. E quando ele foi verificar, que nós pedimos para ele poder verificar se houve contato do Alexandre de Moraes para o Twitter, ele só apresentou mais de 500 páginas comprovando Alexandre de Moraes interferindo nas eleições. Então, tudo isso vocês vão ter acesso. Vocês vão ficar sabendo. Então, como eu disse, a Folha de São Paulo, ou Estadão, não sei, publicou aí, já dizendo que, de fato, o governo sabia que ia acontecer dia 8. Por que o Lula sumiu? Foi para uma prefeitura de um prefeito do PT no extremo do país. Enfim, tudo isso eu já disse para vocês milhões e milhões e milhões de vezes. E eles começaram a investir nas emissões. É muita expectativa, né? Muita expectativa de que os Estados Unidos da América iriam investir massivamente no Brasil a ponto de tornar o Brasil um irmão ali. Eu não sei se... Eu sempre falo uma coisa aqui. Entre cidades no nosso país há desigualdade, entre estados há desigualdade, entre países e entre continentes há desigualdade também. E não me parece que no cenário da existência de desigualdade só existe um país mais bem desenvolvido porque, claro, existem outros países ali que fornecem mais serviços, mais insumos, mais matéria-prima. E, de certa forma, fornecem mais mão de obra também, né? A gente vê, por exemplo, alguns países do Oriente Médio, alguns países orientais que são palcos da construção de diversas indústrias, porque lá tem uma mão de obra mais barata e isso acaba atraindo investimentos estrangeiros. Mas aqui é interessante essa coisa que o senador fala a respeito de Google, Meta, no caso ele faz referência ao Mark Zuckerberg, Google, Meta, Elon Musk, todos estariam unidos para então a derrubada do ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim, agentes privados, agentes estrangeiros, eu não vejo como algo positivo uma interferência estrangeira, ainda mais de agentes privados, em questões de soberania do país, quando o Brasil tem os instrumentos para solução de eventuais conflitos que existam entre os poderes. Por exemplo, a gente sempre fala do impeachment aqui de ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem lei, tem previsão na Constituição, então tem a possibilidade disso, o julgamento dos crimes de responsabilidade por parte do Senado Federal. Então, assim, às vezes isso soa muito como uma diminuição da autoridade nacional, uma diminuição da soberania nacional, né? Porque o Brasil, e eu, com todo respeito com quem pensa diferente, eu não vejo como uma situação de ditadura, né? Eu vejo uma situação que, de fato, existe ali um conflito muito marcante entre os poderes, né? As imputações de um estar intervindo no outro e tal. Inclusive, a gente vê as manifestações dos presidentes da Câmara, do Senado, o próprio presidente do STF, presidente da República, mas não seria um caso de ditadura. E aí eu volto a querer dizer que o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado, então as decisões que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal não são por um ministro, são pelo órgão colegiado que é o Supremo Tribunal Federal. Para a gente finalizar, acho que aqui no 47... Passaporte. Não adiantou nada, porque eu tenho outros canais. E os documentos já estavam prontos. O meu trabalho
seus crimes. Já está finalizado. Já cumpri minha missão. Cumpri o que eu prometi para o brasileiro, que eu não ia recuar e que eu ia até o fim para fazer justiça. E a justiça está começando. Patriotas, não percam a esperança. Nós vamos ter, ainda mais, se eu presidir o Senado, a anistia. Aí é que ele fala que vai se candidatar à presidência do Senado. Vocês têm o poder e as redes sociais. Eu posso estar censurado, mas jamais irei recuar. E que vocês possam ser a minha voz. Vocês possam mostrar que mesmo sem rede social, vocês têm o poder. E as redes sociais é comprovadamente poderosa na manipulação das informações. Manipulação não, na indução de informações. Então... Aí o senador deu mole na manipulação. Mas é que ele disse que vai se candidatar à presidência do Senado. Diz que depois o doido sou eu, né? É isso aí, gente. 2026, daqui, dia 20 de janeiro, até 26, nós vamos começar uma transformação e vamos começar a ver uma luz no final do túnel. Em 26 em diante, que vai ser maioria de direita, principalmente no Senado, aí o país muda de vez e os americanos vão nos abraçar e vão nos colocar em conjunto com os países mais ricos do mundo, que vão investir trilhões no Brasil e nós vamos passar a ser um dos países mais ricos do mundo. Só isso. Bom, eu não estou encontrando aqui, mas tem um trecho que ele diz que vai ser candidato a presidente do Senado, mas a gente vê algumas notícias que já diz que há uma postura ali entre senadores já para que o ex-presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, seja eleito novamente para a presidência do Senado. Quero saber qual a sua opinião a respeito dessas considerações que o senador Marcos Duval faz aqui na live dele. O que você pensa? Você acha que tem alguma razão? O senador às vezes parece estar um pouco cansado aí. Acho que em razão desses processos que ele vem enfrentando, a gente vê até a voz dele estar um pouco diluída. Deixa aqui no comentário aqui sua opinião. Comenta esse vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!